Olá, tudo bem? Estamos começando o Impós-Cast, o podcast de saúde e de estética do Impós, feito especialmente para você. Obrigado por você que está acompanhando, acompanha tudo nas nossas redes sociais do Impós, tá inscrito no canal do YouTube. Hoje um episódio que vocês pediram demais. A gente vê que muitas pessoas pecam nisso aqui. Eles estudam sobre procedimentos, estudam várias coisas e hoje a gente vai falar sobre marketing. Claro, do meu lado, minha âncora, Yara Bandeira. Co-âncora, né? É âncora, Olá, é âncora. pessoal. Co-âncora, co-adjuvante, co-piloto. É sempre assim. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Achei Vamos que você não ia falar. vamos. Achei que você não ia falar bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje aqui tá bem, hein? Hoje nós vamos aprender, ó. E falando então dos nossos convidados, respeite não um time. Isso aqui é uma seleção, amigo. Isso aqui não é um time, é uma seleção. Duas pessoas que trabalham diretamente com marketing têm visões muito diferentes da mesma coisa. Então você, profissional, vai conseguir enxergar de lados diferentes como que você pode trabalhar o seu marketing. Estamos aqui com a Thalita Gonçalves, que é biomédica, ela é especialista em biomedicina estética, mestre em ciências farmacêuticas com ênfase em desenvolvimento de cosméticos e especialista em marketing também. Olá! Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada em estar aqui falando sobre uma temática tão relevante, ainda mais com esse time que temos aqui na mesa, né? E para completar o nosso time, eu sou super suspeito para falar dessa pessoa. Meu amigo, há mais tempo, eu tenho mais tempo de amizade com ele do que, né? Eu tenho sem ele amizade. Do que de inclusive, vida. do que de vida, aí ele exagerou um pouquinho, né? Mas aqui tô com Hernani Freitas, que é diretor de Customer Experience da Tulipia Cosméticos e especialista em marketing e experiência do cliente. Bem-vindo ao podcast, Hernani. Uau, maravilha. Obrigado pelo convite, Impós. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pela essa instituição e pelas pessoas que estão aqui na mesa, então eu tenho certeza que vai ser incrível aí. Vocês se preparem, porque vem muita coisa boa por aí, viu? Bom, eu já vou começar a tirar o elefante da mesa. O que eu acho, pessoal? Eu vejo profissionais reclamando muito do seguinte: pessoas que trabalham na área da estética. A pessoa faz a graduação, ela faz uma pós-graduação, acabou a pós-graduação, ela faz 4, 5 cursos livres de preenchimento, de não sei o quê, de ticaracatica, aí ela vai e compra 3 equipamentos caríssimos, senta no Instagram da pessoa, o Instagram é fechado, ela não trabalha a própria imagem, ela, sabe, e aí ela fala assim, eu não vendo, eu não consigo trabalhar na área da estética, eu não sei por onde começar a fazer o meu marketing. Eu quero ouvir de vocês dois assim, por onde começar? Onde que é o pessoal fala assim, esse aqui é o start. Você acha que a pessoa começa graduação, é na pós, ela faz um ensaio fotográfico, ela grava vídeo, é no celular dela. Assim, por onde o profissional começa? Eu quero ouvir da Thalita que ela tem muito mais essa parte de prática, hands-on mesmo, assim, de vambora fazer. Eu quero entender por onde você fala assim que o profissional começa, o que eles estão errando? Peraí, antes da Thalita responder, só lembrando que assim, a gente está falando mais na área de estética, de saúde, mas, pessoal, isso aqui que a gente vai falar aqui serve para qualquer profissão, entendeu? Para qualquer profissional. Na verdade, a gente vai estar falando de marketing profissional, né? Não é isso? Exatamente. Então, assim, não é só para quem é da saúde, então eu acho que um monte de gente pode estar aproveitando, assim, muita coisa boa daqui hoje. Vamos aproveitar aí o que eles têm para passar para a gente. Vai lá, doutora. Bom, então, o primeiro passo é realmente se posicionar, ter um posicionamento estratégico, desde quando essa pessoa está na graduação, ou ainda a partir do momento que ela assinou um contrato na pós-graduação, a carreira dela começa. Existe uma frase que eu gosto muito que diz que o seu futuro é criado pelo que você faz hoje, não amanhã. E assim como o Pedro evidenciou aqui muito bem, o maior erro dos profissionais hoje em dia é esperar fazer curso para depois abrir clínica, ter um piso porcelanato, um lustre no teto e achar, poxa, agora eu vou começar a divulgar meu serviço. E não é. Você é uma marca. Não é uma placa de uma clínica de estética, não está associada a isso. Temos Eu um sou corte. sensitiva, viu, gente? Temos um corte aí, viu? Então, não adianta esperar as oportunidades perfeitas para poder se posicionar. Porque a gente começa a se vender bem antes. No primeiro módulo da pós-graduação, você já está fazendo, literalmente, o seu marketing. E, assim, é assustador, eu acredito que o professor Hernani até vai concordar comigo, a quantidade de alunos que, às vezes, vão para a pós é um final de semana por mês. E eles não evidenciam para as pessoas que eles estão investindo na carreira.
Aí depois termina a pós, que é simplesmente pegar ali um certificado e dizer, olá, agora eu sou um esteta. E quer que as pessoas confiem nele. Mas ele não mostrou o processo. Ele não mostrou a trajetória. Ah, mas é porque eu tenho vergonha. Ah, porque o povo tem inveja. Não é assim que as coisas funcionam. Quando você entende que você precisa estar ali, isso faz total diferença. Existe uma frase muito difundida hoje no meio do marketing digital que diz o seguinte: na internet hoje ou você é ponto .com ou você é ponto fora. Então hoje não é mais sobre querer estar aqui, é entender que a sua carreira ela começa lá atrás, seja assim como o Pedro falou, na graduação, quando você está documentando a sua jornada. Às vezes eu até brinco com os meninos em sala de aula. Eu falo, gente, às vezes você veio para um módulo, você veio para uma aula, você não sabe nem de que é o conteúdo. Pega um caderno emprestado com um colega, coloca uma caneta aqui, ó, celular, finge, faz um bumerangue, finge que você gosta de estudar, que esteja, sabe, para realmente mostrar esse processo. E o maior erro realmente está em investir em cursos, investir em técnicas e achar que isso vai te colocar para dentro do mercado. Isso não vai acontecer. No final, você vai ter uma parede repleta de certificados, mas sem cliente na marca. Eu falo que tudo é equilíbrio, né? Infelizmente, eu vou usar essa palavra e aí eu quero até puxar um pouco pro Hernani, que eu quero alguma opinião dele sobre isso. Infelizmente, o marketing é essencial, só que gera algumas coisas aonde eu falo que o profissional tem que ter equilíbrio em procurar conhecimento e divulgar isso. Se você fizer vários cursos, sentar a bunda em cima, não mostrar para ninguém que você tá fazendo e não fizer nada, você não vai vender. Você não vai ter cliente. Você pode ser a pessoa mais preparada do mundo. Ah, mas eu não gosto, não faço. Então esteja preparado, porque você é o empreendedorismo que você fala, né, Hernani? Eu queria que você puxasse um pouco disso, de como que o profissional tem que ser empreendedor. E, gente, eu sou fotógrafo, eu sou videomaker. A coisa mais difícil do mundo é a pessoa falar assim, vamos gravar um depoimento? Vamos gravar conversando com a câmera? Parece que eu tô apontando uma arma para ela, não é a câmera. É impossível a pessoa sentar e começar a falar. Fala, gente, lembre-se, a vida é feita de oportunidades e certas vezes essa oportunidade não vai voltar. Não é isso? Por exemplo, no Instagram do Impós, temos 20 e tantos mil seguidores. É basicamente profissionais da área da estética. Você tem uma opção de estar lá e sua marca tá ali. Ah, eu sou tímida. Aí depois você reclama que não tem oportunidade. Você entendeu? Como que é essa questão do empreendedorismo que o profissional tem que ter? Por onde ele começa de achar essa persona para se mostrar nas redes sociais, começar a trabalhar seu próprio marketing? Olha, a Thalita falou muito bem que uma das melhores coisas que você pode fazer é gerar um posicionamento, né? Mas eu acredito que, como eu falo muito nas minhas aulas, existe um passo zero. Toda jornada ela começa com o primeiro passo, mas nada impede que esse passo seja um passinho para trás. Eu acredito que não existe um posicionamento se você não entende quem você é. Se você não tem um olhar para dentro para entender a sua personalidade, para você entender os seus valores, para entender a sua mensagem, né? Então a gente vê muitas pessoas no mercado da estética seguindo protocolos prontos para poder se posicionar, para poder parecer quem não são, criar uma máscara, e aquilo se torna insustentável ao longo do tempo. Então acho que o primeiro passo ao gerar um posicionamento é olhar para si. É entender quais são esses seus valores, o que você quer comunicar, até porque a estética ela não é fim, ela é meio de transformação, né, na vida dos outros, e eu me conecto muito com a mensagem do Impós, porque toda vez que eu olho ali nas costas daquele jaleco, vem transformando vidas, aquilo se conecta com quem eu acredito. Então, o primeiro passo, se eu fosse falar profissional da estética, se entenda um pouco mais, se compreenda um pouco mais. A gente vê muita gente falando assim, eu tô na estética para poder ajudar. Sabe quando você tá indo viajar de avião? E aí fala assim, se acabar o oxigênio, máscaras cairão sobre a sua cabeça. Primeiro coloque a máscara em você para depois colocar nas outras pessoas. E aí eu vejo muita gente na estética falando, minha missão é ajudar, é cuidar do outro. O quanto você se cuida, o quanto você se olha, o quanto você se gosta, né? Então o primeiro passo é esse olhar para dentro, é entender o que eu quero comunicar através da estética. E aí quando eu me entendo, a partir do momento que eu me entendo, eu me projeto naquilo que eu faço. Não existe o meu negócio na estética, não existe o meu posicionamento, se eu não entendo quem eu sou. Simplesmente, você vai ser uma pessoa que replica protocolo, uma pessoa que... Dancinha do TikTok. Que acumula certificados, etc., mas não entende que o primeiro passo é entender quem se é para se projetar naquilo que você faz. Então, o primeiro passo, o eu. Eu tenho que me entender. Segundo passo, o meio. O que é a estética, né? O que eu quero montar com a minha clínica? Como é que a minha clínica vai ser um meio para levar a minha mensagem adiante?
Depois é que eu vou pro outro. E o outro, quando a gente fala de marketing, tem muita gente que pensa que marketing é Instagram, que marketing é curtida, é comentário, é compartilhamento. Isso não é marketing. Isso é mídia social. Isso é simplesmente olhar. O Instagram, por exemplo, ele é apenas um canal de comunicação, né? O marketing, ele é como se fosse um megafone. Um megafone. Se eu pego um megafone e dou na sua mão e você não tem uma mensagem clara, você vai fazer o quê? Barulho. Você vai ficar gritando, fazendo barulho, falando e ninguém vai parar para te escutar. Agora, quando eu tenho uma clareza da minha mensagem, quando eu sei o que eu quero comunicar, eu uso o marketing a meu favor. Eu paro de ficar refém de dancinha ou qualquer outro tipo de coisa que não me comunica. E eu não tô falando que dancinha tá errado, não. Mas a dancinha, ela tem que comunicar quem você é. Aí você, às vezes, vê algumas pessoas que não são da dancinha, que a dancinha não comunica ela. Aí você vê a senhora assim, ó. Aí você olha e dá Nenhuma vergonha combinação. alheia, dá vergonha Nenhuma alheia. vergonha. E agora você acha que outra pessoa que chega lá e faz de verdade, como aquilo comunica, como aquilo engaja. Então eu acredito que são 4 passos. O eu, entender quem se é. O meio, entender o que se faz. O outro, porque você precisa entender quem é o seu cliente, né? A gente fala no marketing do perfil do cliente ideal. A sua persona, com quem você quer conversar. E só depois você vai falar de estratégia e ferramenta. O problema é que todo mundo quer entrar no digital, todo mundo quer fazer o seu marketing, encontrando a manhãzinha, o jeitinho certo de fazer a coisa, sem entender quem se é, sem entender o que se faz e sem entender com quem ele quer falar. E aí a mensagem é totalmente vaga. E o pior é que, assim, me corrijam se eu estiver errado, ainda mais vocês que são especialistas na área, o que eu vejo muita gente falando é assim, eles querem uma receita de bolo. Falar assim, Exato. eu vou publicar 3 Reels numa semana, eu vou fazer, esse aqui é uma dancinha, esse aqui é um negócio assim. E aí eu vou publicar uma foto que eu fiz em estúdio, outra foto que eu fiz no curso, e esse é meu cronograma. E aí você pergunta assim, tá, mas por quê? A pessoa fala assim, porque vende. Mas aí ela não. Mas vende pra quem? Vende o quê? E aí tem, às vezes, profissional, e principalmente eu gravando conteúdo, eu vejo muito profissional erra assim. Ele vai gravar conteúdo, aí não tem aquilo. Pra quem? Uhum. Ele grava conteúdo, mas o conteúdo é pra outros profissionais. Coisa muito técnica, que o público final, quem você quer atingir mesmo. Não. Então, tipo assim, aí você fala assim, tá, mas você dá curso? Não. Fala, então o seu público, isso aí, adianta alguma coisa pro seu público? A gente fala que a pessoa entrou no mercado da estética, ela começa a falar um estetiquez absurdo no Instagram, né? Fazer textão, querer mostrar pros outros que eles sabem, etc. E aí quem paga seus boletos, né? Quem tá ali para poder ser atendido para você é o seu cliente. Então não vem falar, gente, aqui na nossa clínica nós extraímos comedões. Cara, você tira cravo. Sabe? Você tira cravo. Não quer saber de comedão, quer saber se tira cravo, né? Porque senão a gente coloca uma linguagem que a gente acaba falando, é o ego, né? O umbiguinho, a gente acaba querendo se mostrar para outros colegas e outros profissionais, e quem paga seu boleto é o cliente. Então, entender quem é o seu cliente, entender a linguagem dele, saber se comunicar, isso é marketing. A essência do marketing é entender com quem eu quero falar. E sabe qual que é a questão até do que o Pedro falou aqui? E quantos posts eu tenho que fazer por semana? Gente, se tem uma pergunta que eu abomino, qual o melhor horário para postar? Quantas fotos eu tenho que postar no meu feed? Para. As pessoas realmente colocaram o marketing e especificamente a ferramenta do Instagram, assim como o professor Hernani elucidou aqui muito bem, como se fosse uma receita de bolo. E não é uma receita de bolo. Eu simplesmente falo, ao invés de se apegar esse horário é melhor, etc., faça o que tem que ser feito. E aí, nessa de tanto, qual que é o melhor horário? Eu tenho que postar 3 vezes, eu tenho que fazer dancinha do Reels, tem que sei lá o quê. Nisso, as pessoas acabam não fazendo, acabam se sentindo frustradas, com o Instagram completamente vazios, e ainda o pior, assumindo um lugar na plateia e não no palco. E aí você deixa de ser um produtor de conteúdo, começa a consumir muito conteúdo, fica vendo a Virgínia lá com a canequinha dela dançando todo dia, milionária, Todo dia. e você sem Pix na conta. Sem produzir ali algo. E quando eu falo dessa produção, até caindo dentro do que o professor Hernani falou, não é sobre, como você disse mesmo, estetiquez, como é que é? Estetiquez. Não é nem dentro disso, porque realmente, hoje, parece que o pessoal tá vendendo para quem é profissional. Exatamente. É uma linguagem completamente técnica e aí não acessa o cliente final, porque assim como o Hernani falou, quem vai pagar? Quem tá pagando? Não Agora, é o profissional. Se você tem, né,
se você quer vender para outros profissionais, entenda que no seu negócio você tem 2 personas. Então, você tem uma persona onde você vai gerar um conteúdo acessível, um conteúdo que vai ali entender as dores, necessidades e anseios do seu cliente final, e outro produto que você vai criar para falar com outros profissionais, entendendo também as dores, necessidades e anseios desse profissional. Então, quando eu entendo com quem eu quero falar e quando eu entendo a mensagem que eu tenho para levar, fica muito mais fácil de gerar conexão. E se você tá no Instagram, eu acho que uma coisa que é importante pontuar, né? O Instagram tem as suas regras. O Instagram realmente, ele vai entender, existe um algoritmo que tá ali por trás do Instagram, e ele entende que a sua constância de conteúdo, ele entende que o que você estar presente no Stories e no feed vai aumentando a sua percepção, né, por esse algoritmo, e você vai aparecendo para mais pessoas. Mas o Instagram, gente, é apenas um dos canais. Na verdade, né, Thalita? A Thalita pode falar mais do que ninguém. Melhor do que... Assim, será que o Instagram é o melhor canal hoje em dia? Será que o Instagram é o melhor marketing que você pode fazer? Eu posso garantir para vocês que o melhor marketing que existe é o boca a boca. Muito melhor do que o Instagram. Estudos falam que o boca a boca é 2,5 vezes melhor do que qualquer estratégia de marketing. Até porque um cliente satisfeito vai te indicar para 5 e um insatisfeito vai te queimar para 30. Exatamente. É inversamente proporcional. E eu vou além, Thalita. Eu acho que assim, o satisfeito é um grau de jogar o jogo comum da galera. Assim. O cliente satisfeito, você está satisfeito não quer dizer que você vai pegar o celular e indicar para outras pessoas. Sabe? É jogar o jogo do encantamento. É você conseguir levar esse cliente, entregar a mais. Porque eu acho que o satisfeito, você vai num restaurante, pede um prato de comida, come, você está satisfeito. Isso é uma relação de consumo. Eu pago, entrego o prometido. Né? Então, aquilo ali é o cliente satisfeito. Agora, o cliente encantado é aquele que o profissional é capaz de mudar o sentimento durante a entrega. Seu cliente chega se sentindo de uma forma, você, além de entregar o prometido, porque qualidade não é diferencial, qualidade é obrigação, né? A gente fez assim, meu produto tem qualidade, meu serviço tem qualidade. Gente, qualidade não é diferencial, qualidade é obrigação. Se você não faz com qualidade aquilo que você faz, você deveria estar fazendo outra coisa. Então, quando a gente parte para jogar nesse nível de encantamento, de mudar o sentimento durante a entrega, aí a gente cria a gente passa de não ter consumidores, porque consumidor é aquele que vai no seu negócio, consome uma vez e vai embora, não enxerga valor. Cliente é aquele que estabelece uma relação de consumo entre você. Agora, os fãs, que é quem vai voltar, quem vai te indicar, que vai fazer o seu negócio crescer de forma exponencial, aí a gente tem que jogar num outro nível, que é esse nível do encantar, esse nível do surpreender, esse nível uau, que realmente quem joga o jogo de gente grande tá praticando no mercado. Nossa. Tô falando! É uma coisa emocionante. Eu vou estar chorando. Fecha aqui em mim. Tô chorando não, viu? Isso aqui é sono, viu? Pode fechar aqui, ó. Tô chorando não. Eu te Tá vendo? falei, é emocionante. É emocionante. Eu falei assim, nossa, me arrepiei. Foi só o começo. Produção, acho que tem que arrumar uns guardanapos aí pra gente, uns lencinhos, que o negócio nem começou. Capaz. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é, se faz sentido, faz sentir. Então, quando a gente fala, alguém tá escutando alguém falar alguma coisa e vem aquele arrepio, você fala, nossa, isso faz muito sentido. Uhum. Eu sou bem dessas, faz sentido, sensitivos, assim, faz sabe? sentido. E eu tenho uma grata satisfação, né, de trabalhar numa empresa que trabalha muito esse lado da experiência, desse lado do sensorial, desse lado do encantamento. E, aproveitando aqui, eu não podia deixar de vir aqui, né, sem falar da Tulípia, que é essa grande marca, que existe há mais de 23 anos no mercado e que tem uma missão muito bonita, né? A gente não tá aqui para... A gente fala que a Tulípia não está aqui para vender dermocosméticos. Nós ajudamos nossos clientes a criarem experiências incríveis nas suas clientes. É por isso que os produtos da Tulípia têm cheiro, têm aroma, têm uma experiência a mais. Para colocar na mão dessa profissional elementos para poder criar esses momentos incríveis, né? Essas memórias. E, aproveitando que vocês estão aqui, eu trouxe um presente para cada um de vocês. Passa aqui. Passar. Muito obrigada. Tulípia. Olha aqui, rapaz. Obrigada. Deixa eu falar, olha, eu acho que a gente vai ter mais alguns podcasts com você, entendeu? E aí a gente renova esses presentes. Muito obrigada. Pessoal, vocês têm... parece até sacanagem, e eu acho que é engraçado. De novo, você falou que é o jeito que a gente... É a jornada, né, do seu cliente, dele tá com você, isso também é marketing, porque assim, uma vez que você trabalha bem a sua relação com o seu cliente...
você vai ter o tipo de marketing mais forte, que é o boca a boca. Gente, é coisinha tão simples. E claro que não é isso que é o fim. Mas são pequenas coisinhas. Por exemplo, uma sacolinha dessa aqui, ó. A sacolinha da Tulípia. O cheiro dela. É uma coisa assim, que eles fazem questão... Aonde você for na Tulípia, você pega uma sacola da Tulípia, cheira ela. É diferente. É um cuidado que você fala assim, eles estão... Aí é aquilo, né? O profissional fala que eu gosto de cuidar do outro, mas gosta mesmo? Porque isso aqui eu vejo um cuidado. Falar assim, eu Exato. quero que a pessoa, ao pegar uma sacola, ela tenha uma experiência. É o chamado marketing de experiência. Exatamente. Ativando os 5 sentidos no Maravilha. cliente. Exatamente. E aí você começa a mostrar que você se importa. E eu vejo muitos profissionais que estão apenas prestando um serviço, sabe? Quanto é sua limpeza de pele? É tanto, e aí paga e entrega. Sem entender que o que encanta, o que conecta mesmo é essa intencionalidade de traduzir, através das experiências, a mensagem que você entende, que você carrega dentro de você. Então, a gente está nessa era das experiências. Mais do que falar de si, acho que a gente tem que aprender a traduzir nas experiências quem a gente é, para o nosso cliente sentir quem a gente é nele. Isso- Você fala, pode falar. Eu ia dizer que isso é tão real que eu sempre falo para os alunos, né? O paciente ele tem que levantar da sua maca querendo voltar. Exatamente. Porque a experiência eu quero voltar para viver. Uhum. Já dizia uma frase do Walt Disney, né? Que fala que o que quer que você faça, faça bem feito. Faça tão bem feito que, quando as pessoas te virem fazendo, elas queiram voltar para ver você fazer de novo e queiram trazer outros para mostrar o quão bem você faz aquilo que faz. Que é o que a gente estava falando, do boca a boca. Então, hoje você entrega só procedimento? Qual que é o seu diferencial? Porque tem um monte de clínica de estética em cada esquina que entrega botox, preenchimento, Exatamente. bioestimulador de colágeno, limpeza de pele. Tem tudo. Qual que é o seu diferencial? Por que eu vou no Hernani e não vou no Pedro? Por que eu vou na Yara e eu não vou no Pedro? Nada pessoal. Pois é, eu não Mas- entendi. O que o Pedro tá fazendo de errado, gente? Qual que é o seu diferencial? Será que são seus olhos verdes? O que tá de diferente aqui? Se você entrega mais do que um procedimento, porque procedimento é o mínimo que você tem que entregar. É assim como o Hernani falou. Qualidade não é nem, eu tenho que... Não, isso é obrigação. Até tem uma frase que fala muito sobre isso, que está associado que hoje já não basta mais satisfazer o cliente. Uhum. É preciso encantá-lo. Exatamente. Então, vocês poderiam, por exemplo, só entregar uma espuma de limpeza que vai fazer uma higienização na face e tá tudo certo. Mas ao invés disso, vocês querem que tenha um sensorial agradável, que tenha um cheiro agradável, e tudo isso faz aquele momento de skincare muito além ali de, estou higienizando o rosto, mas um momento de autocuidado, que aí cai dentro daquele eu que você falou aqui também no início. Exatamente. Vocês querem até um exemplo, desculpa te interromper, mas um exemplo bem legal, já que a gente está falando de Tulípia, tem os Tulip Academy, que a Tulip ensina sobre cada produto, às vezes o profissional não entende muito legal, e eu acho legal alguns adendos que eles colocam. Vou dar um exemplo de um produto chamado Chocolat, da Tulípia. Além de falar todos os ativos, como utilizar e tudo mais, eles dão dicas desse encantamento. Por exemplo, o produto ele tem um cheiro de chocolate, então, eu lembro certinho disso aqui, na parte prática, enquanto você deixa o produto agir, a sugestão é perguntar um chocolate que o seu cliente gosta para, já que tem a ver com tudo, dar um chocolate para o seu cliente, enquanto está agindo, faz uma massagem, abaixa as luzes, que aí você tocou o sensorial, paladar, o cheiro do ambiente que tá, o cheiro do produto que você tá sentindo. Então, você lembra dos 5 sentidos que vocês falaram, de você atingir a pessoa? Então, são... E é pequenas coisas, gente. Não é assim, um mimo. reinventar a roda. É um É mimo o que básico. faz a diferença. Só que o que a galera chama de mimo é, de novo, você tá tentando pegar os 5 sentidos. Exatamente. É um mimo atiçar os cinco estratégico, sentidos do digamos cara. assim. Eu acho que é isso. É questão de ser estratégico e a sua experiência ser algo que traduz quem você é. De novo. Teve uma época que o foco só existiam as commodities, né? Depois veio a revolução, que só tinham produtos, depois veio a revolução dos serviços, e todo mundo começou a fazer muito igual. Então tem muitas pessoas fazendo hoje dentro da estética, trabalhando uma estética medíocre, sabe? Aquela estética que não se diferencia, e a Thalita colocou muito bem. Qual é o seu diferencial? Para eu entender o meu diferencial, eu tenho que entender quem eu sou. Eu tenho que saber o que me diferencia, porque simplesmente criar uma experiência que não conta, que não traduz quem eu sou, isso é gasto. Isso é a primeira coisa que você corta quando o orçamento aperta.
sabe? Exato. Então não é ficar criando pessoas assim, que mimo que eu vou dar na minha clínica. Eu quero saber o que isso aqui conta sobre o imposto. Senão esse aqui é simplesmente um vaso. Agora, qual é a mensagem que está por trás disso aqui? Então, pessoal, entendam que é importante a gente, para criar uma experiência, para criar uma boa experiência, entender que, primeiro, o cérebro entende o mundo através dos nossos sentidos. Então, a gente tem que ser intencional no sentido de utilizar os 5 sentidos do nosso cliente. E por que o cliente normalmente não volta falando de estética? Porque ele chega se sentindo de uma forma, né? E aí, por exemplo, olha para mim aqui, você que está aqui na câmera. Imagina que seu cliente chegou se sentindo assim, e aí na recepção ele não foi tão bem atendido, ele tem uma experiência negativa. Aí você atrasou um pouquinho, outra experiência negativa. Vamos supor que você é muito boa no que você faz. Vamos supor que você fez pós-graduação no Impós, você é muito boa na limpeza de pele. Experiência positiva. Só que você concorda comigo que falando de tato, uma experiência... falando só de tato, tá? A extração dói. Dói. Então, sensorialmente, aquela experiência ali ela é negativa de novo. E aí depois o seu cliente vai e paga pelo procedimento, 200, 300 reais. Negativa de novo. Esse cliente chegou se sentindo assim e saiu se sentindo pior do que ele chegou. Agora, quando eu entendo sobre as experiências, quando eu mapeio a jornada desse cliente e sou intencional no sentido de empilhar boas experiências através de produtos com um bom sensorial, através de uma experiência sensorial visual, auditiva, do tato, do olfato e do paladar, aí esse cliente sai se sentindo melhor. Esse cliente que sai se sentindo melhor do que chegou, ele volta. Então, não é sobre entregar o procedimento, é sobre mudar um sentimento durante a entrega. Se seu cliente sai da sua clínica se sentindo pior, porque no mínimo, se você simplesmente prestar um serviço, seu cliente sai se sentindo amassado. No mínimo, ele sai com a cara doendo, seja com um peeling ou com uma perfuração, qualquer coisa assim. Se eu não sou intencional no sentido de fazer o meu cliente sair se sentindo melhor do que ele chegou, a decisão racional dele pode até entender que é importante ele voltar daqui a um mês para continuar o tratamento. Mas o emocional dele, que é o que realmente toma as nossas decisões, é o lado nosso emocional, ele fala, para que eu vou voltar para um lugar onde eu não me senti bem? Então é um olhar... Aí tem gente falando assim, cara, beleza, estamos falando num podcast, estamos falando de marketing, eu quero saber de marketing. Vou falar uma coisa para vocês, não adianta atrair mais pessoas para o seu negócio que é incapaz de reter. Não adianta. Olha, e essa aqui pode doer em algumas pessoas aí, tá? Não adianta atrair mais pessoas para o seu negócio que é medíocre. Para o seu negócio que não encanta, para o seu negócio que não faz aquele cliente querer continuar um relacionamento com você. Então, ao invés de decorar as dancinhas de TikTok, ou entender, comprar pack pronto de stories e post e essas coisas, olha para o seu negócio. Porque se você está atraindo um cliente e ele não continua com você, seu problema não está no seu marketing. Seu problema está no serviço que você ainda não entendeu, que é muito mais do que aplicar um protocolo. E essa questão do encantamento está assim, ó, diretamente relacionado também ao preço, né? Que você pode estar ali cobrando pelo seu serviço, não é isso? Então, de repente, você faz um procedimento estético que custa R$ 1.500 e o colega faz por 500. Mas e aí, qual que é a diferença? O cliente não vai saber a diferença. Tem cliente que só vai pelo preço, mas quem não conhece o que é bom se contenta com o que tem. Uhum. Essa é uma frase que eu gosto de falar. E eu gosto de compartilhar também, vou até compartilhar aqui, eu compartilhava isso quando eu dava aula na graduação, que eu falava para os meus meninos assim, gente, se doem naquilo que vocês vão fazer, se doem na profissão, façam com amor, façam com querer, que tudo sai bem. Mesmo que você não consiga no começo, isso vai deslanchar muito bem. Então, o que eu falava para eles? Eu contava uma historinha que tem um posto na T4, que eu era cliente desse posto. Não vou falar qual que é, não. Só um posto lá. E aí, eu como era perto da minha casa, eu costumava abastecer lá, calibrar os pneus, enfim. Só que eu gostava do atendimento. Por quê? Porque o posto era sempre muito limpo. Quando lavavam os para-brisas dos carros, tal, derramava aquela água, já vinha rapava. Os profissionais eram todos uniformizados, com um aventalzinho preto. Tinha uma mocinha daqueles prolabores jovens, né? Vinha servindo água, sabe? Copo de plástico. Botava uma aguinha lá, vinha com a bandejinha dentro do carro pra gente. Sabe? Então, isso meio que me chamava atenção. E eu vou te falar a verdade,
Tem uma produção aqui que vai até brigar comigo. Mas eu nunca nem olhei pro preço da gasolina de lá. Entendeu? Por quê? Porque meu atendimento era bom. Teve um dia que eu cheguei lá e falei, olha, enche o tanque para mim. Aí o moço estava enchendo, ele falou assim, você quer que eu lave o para-brisa para a senhora? Olhei, meu carro estava tão sujo. Eu falei assim, olha, não, muito obrigada, porque eu, na verdade, estou precisando lavar o carro. O gerente estava na pista do posto, ouviu eu dizer isso, veio até mim e disse assim, tudo bem? Eu falei, tudo bem, a senhora está enchendo o tanque, né? Eu falei, tô. Ele falou assim, pois é, eu vi que a senhora está precisando lavar o carro, então eu vou lhe dar aqui um voucher para você lavar o carro aqui no nosso Lava Jato, quando a senhora tiver um tempinho, gratuitamente, por ser nossa cliente e tal. Tarará. Olha só, gente. Isso é um exemplo de Gente, experiência eu de pico, nem. né? E ele vende o quê? Gasolina, como todo mundo. É. E a gasolina dele, com certeza, era uma das mais caras. Mas eu nunca olhei o preço. Eu só ia lá porque eu gostava de ir lá, porque eu me sentia bem ali. E entregou mais do que aquilo que você, Não abre é? aspas, pagou pra ter. E assim, é a diferença, que existe um abismo, né? As pessoas confundem o que é preço e o que é valor. Exatamente. Ali você não estava olhando o preço, você estava sentindo um valor, né? É algo que aquele posto queria te comunicar, treinando a sua equipe. Então, o cuidado, a atenção que eles tinham para você era o que era o diferencial. E às vezes o cliente também enxerga o contrário. Por exemplo, ele vê um estabelecimento muito bonito, muito bem arrumado, muito limpinho, as pessoas muito bem vestidas. Ele olha e fala assim: ah, aquilo ali vai ser uma fortuna, né? E às vezes também nem é. É a diferença, né? Preço é aquilo que você paga. Valor é aquilo que você entrega. Então, as pessoas estão ali, vão pagar. Preço é uma relação de consumo. Eu pago uma limpeza de pele e você me entrega. Eu tenho o preço da gasolina, você me coloca gasolina. Valor é todo esse a mais que você comunica para o seu cliente para mostrar que você se importa. E é realmente nessa entrega de valor que a gente consegue se diferenciar. Mas não pode ser algo que não traduz o que você quer comunicar. Sabe? Eu acho que hoje em dia o problema são as pessoas que querem trabalhar um jeito certo de fazer as coisas. Simplesmente uma entrega pronta. E é muito além disso. É muito além de você... Realmente, o que eu quero passar para o meu cliente? Como é que eu quero que o meu cliente saia se sentindo? Eu falo até para os alunos. Se você fosse resumir a sua experiência, se o seu cliente fosse resumir a experiência que ela teve com você em uma palavra, que palavra seria essa? Como é que você quer que seu cliente saia se sentindo? E aí você parte... você faz meio que uma engenharia reversa da experiência do seu cliente. Como é que eu quero que o meu cliente saia se sentindo? E aí eu crio toda e qualquer interação, seja no meu Instagram, seja no meu WhatsApp, seja na minha clínica, para que o meu cliente saia se sentindo daquela forma. Então, se você lá no posto, se eles querem que você se sinta pelo menos mais cuidada, eles traduzem isso na moça que serviu a água, no rapaz que se ofereceu para poder limpar o seu para-brisa, ou pelo gerente que te deu ali de graça, entendendo o perfil do seu cliente. Assim, gente, a gente tem que, de novo, entender o perfil do cliente. Eu não sei qual era o seu carro na época, Yara, mas se eu olho que tem um carro bonito ali, eu já falo assim, opa, isso aqui é um cliente em potencial, um cliente que gasta muito dinheiro comigo. Então, eu quero reter esse cliente. Ao invés de simplesmente gastar dinheiro com marketing para atrair mais clientes, que estratégias eu tenho para reter esse cliente? É melhor fidelizar com clientes específicos, que vai te render muito melhor, mais. Você gasta muito menos, assim, custa de 7 a 10 vezes menos manter um cliente do que atrair um. E a gente vê pessoas sedentas para atrair mais clientes. Que tal se você parar de ir atrás de novos clientes, olhar para os seus que você tem hoje e criar uma experiência incrível para que eles queiram continuar com vocês? E outra, descobrir o nível de satisfação que eles estão. Porque às vezes você tem muito cliente, mas eles estão... Lembra do satisfeito? Eles estão apenas satisfeitos. Ou nem isso. Né? Não escuta, não tem um canal aberto para escutar o feedback. Você tem que ter um canal para escutar o seu cliente. Que momento você escuta o seu cliente? Tem muita gente que cria um negócio e para você tem o melhor negócio do mundo. E me desculpa aqui, tá? Mas, por exemplo, é o pai que não vê que o filho é feio. Sabe? O pai olha, o menino é feio, gente. O menino é feio. Só que o pai olha para aquele menino, vê o quanto ele investiu nele, vê o quanto de valor, vê os abraços que ele dá de manhã nele. Você enxerga o seu valor no seu filho, que é a sua clínica. Mas se você não mostra isso para outras pessoas, como é que elas vão saber? Então, e se você não escuta o seu cliente, você está fazendo o seu negócio para quem? Então, ter a cultura do feedback, olhar o seu negócio pelo foco do cliente,
é essencial para você evoluir, porque às vezes você está investindo em coisas que não fazem sentido para o seu cliente. Então, parar de pensar, eu acho que assim, a gente veio falar de marketing, né? Mas não adianta nada você ter o marketing perfeito se o seu serviço não encanta. E aí a gente entra num outro pilar que é quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Exatamente. Você tem realmente que ter a pessoa específica para quem você vai vender. Uhum. Eu vou vender Botox, vou aplicar a toxina em quem? Em quem quiser. É. Não é assim que funciona um negócio. Com certeza. Você tem que saber para quem você vende, para quem você fala, porque senão a gente entra num looping infinito de que, ai meu Deus, o Hernani tá vendendo mais do que eu, tem mais pacientes do que eu. Aí começa a comparação. Mas são perfis diferentes, são pessoas diferentes, pacientes diferentes. E aí as pessoas acham que entrar no empreendedorismo na estética é simplesmente começar a fazer procedimento. Quem vier pode deitar na maca, pode vir, que não é assim que funciona. Aí você se torna um profissional genérico. Exato. Aquele profissional que as pessoas não reconhecem, né? A gente estava falando no começo aqui e eu lembrei da gente entender que hoje em dia o problema do marketing é que tem muita gente que quer parecer ser sem ser. Tem muita gente que quer parecer sem ser. Só que ser e não parecer ser também é errado. Sabe? Se você é bom, se você tem um diferencial e você não sabe se posicionar, se você não usa a ferramenta, seja do Instagram ou qualquer outra mídia digital para você se posicionar, também é errado. Aí foi o que a Thalita falou. A pessoa tem um monte de certificado e não sabe se posicionar, não sabe vender. É esse profissional genérico que quer falar com todo mundo e acaba não falando com ninguém. O mesmo Botox, a mesma técnica, se eu quero direcionar esse Botox para mulheres de 20 a 30 anos. Essas mulheres de 20 a 30 anos têm dores, necessidades e anseios específicos. Se eu quero falar com mulheres de 30 a 40, são outras. 40 a 50, outros. E é o mesmo Botox, é a mesma técnica. Só que como eu vou como eu vou mostrar os benefícios daquilo com que eu trabalho, é entendendo qual é o perfil do meu cliente ideal, entendendo quem é o outro. De novo, eu entendo quem eu sou. Eu projeto quem eu sou no que eu faço. Eu uso o meu marketing para atingir um público específico. E aí eu vou usar as ferramentas onde o meu público está. Por exemplo, quero falar com mulheres de 15 a 20 anos. Onde que eu tenho que estar? Qual canal que eu tenho que estar? TikTok. Quero falar com mulheres de 20 a 40 anos. Que canal? Instagram. Acima de 45 anos, tem que estar onde? Facebook. E aí, não, mas Facebook morreu. Vai lá olhar. Às vezes você quer trabalhar com mulheres acima de 45 anos porque você faz botox, você faz preenchimento e você está fazendo dancinha no Instagram e o seu público está no Facebook. Olha a importância de entender com quem eu quero falar. Porque as dores, necessidades, anseios, os canais para atingir esse público, as estratégias de relacionamento para atingir esse público, a estrutura da minha clínica precisa atender as necessidades desse público. E também sim entender e saber como que você quer atingir. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a Virgínia vende... Você deu o exemplo da Virgínia? Ela vende milhões. Mas se eu perguntar pra minha mãe, ela não faz a menor ideia de quem é Virgínia. Entendeu? Só que então, é assim, o que ela faz, as dancinhas, as coisas que ela faz, não atinge a minha mãe. Hipótese nenhuma. Mas eu posso te dizer uma coisa? Por exemplo, vamos fazer o case Virgínia. Não sei nem se eu posso fazer isso aqui, né, gente? Mas, por exemplo, a Virgínia é uma... Bom que se cancelar a gente viraliza, fica... É uma profissional muito voltada para a estratégia de atração. Então, ela atrai muita gente, ela faz lá a live, em uma live ela faz sei lá quantos milhões, em 12 horas de live, etc. Mas ela não tem uma boa estratégia de retenção desse cliente. Por exemplo, o cliente que comprou uma vez a base dela, não compra de novo. E aí depois ela vai lançar um outro produto. Ela sempre vai atrair pessoas para o negócio dela, mas com um produto que as pessoas não se fidelizam, porque o produto não tem uma qualidade. Não vou entrar nesses aspectos aí, que todo mundo já viu viralizando por aí. Só que na estética a gente não pode se dar esse luxo. A gente não pode ficar atraindo mais e mais clientes se eu não consigo reter. Se eu não consigo fidelizar esse cliente. Imagina um balde, gente. Imagina um balde. E aí esse balde tá aqui, né? O copo. E aí eu vou, aqui tem uma torneira, e eu abro aqui e começo a colocar cliente aqui dentro. Só que esse balde está todo furado. Aquele cliente vem uma vez e sai, e vai embora. E aí eu fico gastando mais dinheiro para atrair mais, colocar mais clientes, sendo que esse cliente passa uma vez pelo meu balde e vai embora. E se eu parasse e começasse a tampar os buracos do meu balde? Para que esse cliente entre e queira continuar comigo. E queira me indicar para outras pessoas, saia se sentindo melhor do que ele chegou, saia se sentindo encantado. Aí o jogo muda.
Porque eu paro de atrair pessoas para um negócio medíocre que não gera transformação, um negócio que não gera encantamento, e passo a me preocupar com aqueles clientes que eu já tenho. E aí, acho que é isso. Aí a gente vai entrar no marketing bem feito, o marketing boca a boca, aquele marketing exponencial de pessoas que vão enxergar valor no seu negócio e vão falar, caramba, eu preciso mostrar isso para minha mãe, eu preciso mostrar isso para as minhas amigas, eu preciso tirar o celular do bolso, oi, eu tô aqui com essa linda aqui, maravilhosa. Isso só acontece no nível do encantamento, gente. Isso não acontece na prestação de serviço. Vocês falaram de encantamento praticamente O o tempo podcast inteiro, e você tocou no nome de uma pessoa, uma frase de uma pessoa do Walt Disney. Eu queria entender de vocês, porque eu acho que, assim, posso falar que é o maior case de encantamento que tem? Assim, porque, assim, você já foi à Disney, eu queria entender o que você sentiu de diferença, o que você entende, por que eles têm tanto esse foco nesse encantamento? Como que funciona o encantamento Disney? Por que é tão famoso esse encantamento Disney? Por exemplo, antes de você responder, eu vou complementar a pergunta dele. Uhum. É a questão do encantamento. Eu fui lá em Paris, levei minha filha na Disney de Paris. E aí o pessoal falou, e aí, como é que é a Disney de Paris? Eu falei, gente, não tem o encantamento. Não tem aquela emoção de você entrar no parque e aquele trem de contagiar e você chorar e ver as coisas. Lá é frio. Mas você sabe que olha... Sabe, eu não achei. Era um Às vezes, o Pra seu... mim foi um parque. Às vezes, a sua... E a gente vai ouvir isso nesse É porque você programa, por comparou. exemplo, a sua experiência foi diferente da dele. Porque na sua, por exemplo, vocês estavam cansadas, choveu, tava frio. Pode Aí ser. agora, por exemplo, a experiência E outra que ele coisa, a teve, gente já conhecia o outro. É você isso já que eu queria conhece outro e entender da também Yara. saiu experiência. Você Mas- conhece o de Orlando. Orlando. Aham. É isso. É, assim, pra mim matou aqui. É uma porque comparação, né? exatamente. E é isso que acontece com os clientes. Porque eu posso até ir lá no Hernani hoje que cobra um ticket base, vivi uma experiência incrível, só que aí talvez eu vou lá na Joyce. E aí talvez o valor é até mais alto, só que eu vou comparar com a experiência que eu tive lá. E eu te garanto Até que esse a é o problema da experiência que você comparação. teve com o ambiente, porque a Disney ela é famosa mundialmente por conseguir seguir um padrão. Né? Até a minha filha falou assim, ó, mamãe, aqui é diferente, né? Lá em Orlando a gente vê todas as criancinhas vestidas de Princesa. princesas, né? De Mickey e tal. Todo mundo tá envolvido no encanto. E lá não. Lá tava todo mundo assim, já Eu A acredito. energia. ia. São primeiro culturas diferentes, né? É, De um lado você sim. tá nos Estados Unidos, onde existe ali onde o Mickey é o símbolo dos Estados Unidos, né? Inclusive, existe quando a Disney foi para Paris, eles não foram como o Mickey como protagonista, eles foram como o Pato Donald. Porque o Mickey, entrando em guerras, né? Nessa história de guerras aí, a entrada do Mickey na França teve muita resistência. E eu tive que entender que o perfil das pessoas da França é diferente do perfil das pessoas dos Estados Unidos. Cliente dela. O francês, eu tô entendendo quem é meu cliente. Então, é um projeto, é um parque que tem ali os mesmos brinquedos muitas vezes. Não, a infraestrutura é idêntica. Só que o francês, ele não é Idêntica. tão caloroso quanto Só o muitas norte-americano. cores. Se eu treinasse os meus membros do elenco para serem extremamente calorosos, como é em Orlando, como é em outros lugares assim, o francês não se conectaria. Inclusive, foi isso que aconteceu. O parque, na época chamava Euro Disney, ele quase faliu por isso. Eles quiseram levar um valor pra Disney da Europa, inclusive foi a Disney mais cara de todas. Falam que, tipo assim, a primeira original do Walt Disney foi a de Los Angeles, aí a de Orlando foi o Roy que criou, que é a maior de todas, e a que seria a mais bonita e que eles gastaram mais por metro quadrado foi a da Europa. E quando eles levaram esse público, até entrando aqui, não sou especialista em Disney, mas eu gosto muito do Disney, a inauguração deles, se eu não me engano, eles estavam esperando 80 mil pessoas, teve 25 mil. Porque eles quiseram levar o jeito Disney americano para a Europa. E eles tiveram que mudar para... O público tá não era no o mesmo. público. Por exemplo, cliente. a Disney tá no Japão, tá na China, tá em outros lugares e a gente tem que entender a cultura. Não adianta. É aí que tá. Não existe uma forma certa de fazer as coisas. Eu preciso entender quem é o perfil do meu cliente. Eu preciso entender as necessidades que ele tem.
Não adianta você querer replicar, falar assim, vou fazer um curso com a Thalita e vou copiar o jeito Thalita de fazer as coisas. Porque o seu público é diferente do da Thalita. Então vamos lá. Quando alguém perguntar para mim, como é que foi lá a Disney da Europa? experiência, Na né? verdade, Eu posso dizer o uma problema não está na empresa. O problema está em mim, que sou um público que não sou específico para aquela empresa. É isso. Olha, Vamos falar de experiência. Ele conta a sua e fala como é que foi. O problema eu acho que vocês, assim, vai depender muito de como você percebe aquela experiência. O quão intencional você tá no sentido de viver aquela experiência. Porque às vezes você já chegou ali com um pé atrás, falando, conheça de Orlando, de Paris não é. Aí você fica... Olha, discordo. não, eu tô Não, falando... eu vou te falar. Até porque, desculpa, você que tá aí Não, assistindo, vocês não conhecem o marido desse Mas ser humano. ele sou eu. Ele passou 1 ano, mas ele buzina na cabeça, falando assim, ó, a gente vai no ITA. A brincadeira dele foi isso. Nós estamos indo para o Não, ITA. eu que não fica estou na Europa. criticando, assim, eu achei muito bonito o parque. Assim, eu fiquei satisfeita, mas eu não fiquei encantada. Entendi. É isso. Mas olha a diferença de experiência. Conta a sua experiência da Disney pra gente. Acho que foi ano passado, né? Foi ano passado. Ano passado a gente viajou pra Disney e foi com o Pedro, fui com alguns amigos nossos também. E eu fui com a intenção de realmente ter a melhor viagem da minha vida. E aí, cara, eu saía com os dois... A gente andava o quê? 25 km por dia a pé, né? A gente foi marcando em 11 dias, a gente andou 250 quilômetros. Então assim... Misericórdia. Eu tava com os dedos pretos, assim, gente, o polegar preto. E eu olhava pra aquilo e falava, cara, que incrível, né? A gente tá aqui na Disney, choveu e etc. E tinha todo um contexto ali, mas o olhar que eu tinha pra aquela experiência era intencional no sentido de ter uma boa experiência. Não, e sem contar o tanto que te marcou, né? Então, por exemplo, assim, né? Tainari. Vou contar um case aqui, dar uma coisa que aconteceu lá na Disney, né? Olha, eu não sei se vocês viram que viralizou um tempo atrás um casal que foi pedir em casamento e aí um cara da Disney impediu eles de pedirem em casamento, tirou eles ali. Que ele entrou numa área que não podia. Não é As isso? pessoas não sabem, poucas pessoas sabem disso, né? Que ele entrou num espaço que estava isolado, um espaço que colocava em risco a segurança daquele casal. E o valor máximo para a Disney é a segurança. Ou a gente pensa que é o encantamento, que é criar boas experiências, mas o valor máximo da Disney é a segurança. E aí, 2 semanas antes eu tinha ido para a Disney e eu pedi a Tainari, né, em casamento lá nessa oportunidade. E aí, sendo brasileiro do jeito que a gente eu falei assim, cara, eu não posso perder essa oportunidade aqui, né, de tirar uma foto incrível. E aí tinha quando você termina os fogos de artifício ali, eles têm que esvaziar o parque muito rápido, porque senão você vai ficar sem metrô, você vai ficar sem trem. Então tem um valor da eficiência que está entre os 5 pilares da Disney, né? Que é segurança, cortesia e inclusão, show e eficiência. Naquele momento ali, eu falei assim, não, vou tirar uma foto. E aí eu passei uma catraquinha que tinha assim, uma cancela, e fui tirar a foto. Aí lá de longe veio uma membro do elenco, que eles não se chamam de colaborador, eles se chamam membro do elenco, e veio correndo, né? Eu pensei, ixi, lá vai, vamos ser presos, vamos ser deportados aqui na Disney. No dia do pedido No dia do pedido do casamento, né? Já tinha pedido a Thay em casamento, inclusive. E aí ela veio, e quando ela chegou, pensando que ela ia brigar com a gente, ela veio e abraçou a Thay, porque a Thay tava com uma orelhinha de noiva, e agradecendo, parabenizando a gente pelo casamento, e perguntou se ela podia tirar uma foto nossa. Olha só. Se ela poderia tirar uma foto. Ela foi, tirou essa foto, eternizou. A gente tem essa foto no meu Instagram. E naquele momento ali, ela criou um momento uau. Um momento incrível, um momento memorável. E olha que coisa simples. E qual é a diferença daquele casal lá, sabe, que pediu em casamento? Lá, eles estavam colocando em risco a segurança, que é o valor máximo da Disney. Naquele momento comigo, a gente não estava correndo nenhum risco, mas a eficiência era o valor que precisava ser cumprido ali. Só que a cortesia é mais importante que a eficiência na Disney, na hierarquia de valores que eles têm. Então ela simplesmente tirou a foto, sabia como agir, tirou a foto rápido e falou, embora. Então, é o mesmo pedido de casamento, mas quais são os valores que estão sendo vividos, né? E é por isso que eu falo da importância de você entender os seus valores. Quais são, pelo menos, os seus top 5 valores e como o seu espaço, a sua comunicação, o seu Instagram, o seu WhatsApp, os seus colaboradores comunicam esses valores em cada ponto de contato. Aí voltamos ao comparativo da Yara, da experiência da Yara na Disney de Orlando e a sua na Disney de Paris. A Orlando vai ter que
Comer muito Tá arroz e feijão pra entendendo? ser melhor do que a Disney. Não faz tem pra mim, como, viu? porque a experiência dele lá Isso. não vai superar, assim como a Yara com a primeira não vai superar, assim como a minha em Orlando também não E também supera. pensa assim, E é a assim. Yara- Sem contar que foi um fato marcante na tua Sim. vida. É isso. Como Não A é? experiência é Como de fato como sobre que isso. você como é que você se torna marcante pro seu cliente? É isso que eu tô falando. Se Exato. você simplesmente entrega um parque, você tá jogando no nível da satisfação. Paguei, vim, andei em montanha-russa. Como é que você se torna memorável? Como é que você se torna inesquecível? E assim, aí você pode também pegar um monte de coisas. Por exemplo, até revelando, por exemplo, a sua filha, a Rebeca. Você mesmo me confidenciou isso. Ela teve um episódio de turbulência no avião e ela ficou um pouco com medo disso. E no dia seguinte ela ia voltar pro Brasil. Ela assumidamente ficou nervosa, Ela pensando ficou que ela experiência teria que vir negativa. no voo e aí ela já foi pro parque Pensando nervosa. que no outro sem estar dia querendo eu tô com sentir. medo de voltar, eu tô com medo de voar, nós vamos cair no mar. E assim, Misericórdia. por exemplo, pra gente, eu que fui com o Hernani, Foi. a gente tinha um sonho de ir pra Disney. Eu esperei 29 anos, ele esperou 30 e lá vai varada, não revelei sua idade, pra viver isso. Então a gente chegou lá falando assim, Uau. com nível máximo de experiência. Assim, eu quero viver cada coisa e Expectativa. tudo vai me encantar. Você já foi o quê? Eu já tinha ido 7 vezes na Disney de Orlando? Não sei. Entendeu? Ô, 7, 8 vezes? Você Pedro, já foi com Deixa eu só comunicar uma coisa aqui. o nível de expectativa super. E aí, como é que você eleva o nível de expectativa do seu Exato. cliente antes do seu serviço? Porque às vezes você guarda só para o seu espaço aquele momento, mas como é que no seu Instagram, nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, você foi elevando essa expectativa pra pessoa chegar ali falando assim, caramba, eu tô vindo na Thalita, eu não tô vindo em qualquer uma. E o que a Thalita cobrar de mim, eu vou pagar, porque eu já enxerguei valor antes do procedimento. As pessoas têm que entender na estética que o seu serviço não é o seu negócio. Exato. Você se torna excelente na extração na limpeza de pele ou no botox, qualquer coisa que seja. Isso é excelente. Mas se você não é capaz de, antes, gerar percepção de valor para o seu cliente e, principalmente, gerar depois do seu serviço, aí você fica numa roda querendo aprender mais e mais conteúdo, comprar mais equipamentos, mais produtos, investir mais nisso, onde você deveria estar investindo Tudo na isso que você experiência tá do seu falando, cliente. Tudo isso que você está falando não é fácil. Para uma empresa, para grande ou pequena, para um profissional. Porque envolve pessoas, Uhum, não é só você, uhum. né? Envolve pessoas, envolve processos, Uhum. envolve treinamento. Então tem que ter uma pessoa na empresa ou você tem que disseminar esse Cultura. entendimento na empresa para que a sua empresa flua bem. Porque é questão de cultura. Não é fácil mudar a cultura. Não, de Nossa, jeito é a nenhum. coisa mais difícil que se existe. Ai, será que a minha empresa tem cultura? Eu falei, tem, você só não sabe qual. Será que eu tô me posicionando? Você se posiciona o tempo inteiro, você não sabe E como. outra coisa, mudanças, principalmente as drásticas, mesmo que sejam para melhores, não são bem vistas, né, dentro de uma equipe. Então, mas isso não vai dar certo, não sei o quê. Mas você tem que persistir. Se você falar assim, não, agora eu quero que a minha empresa seja assim, que a minha equipe seja assim, você tem que fazer acontecer, porque eu não acho- vai ser fácil. Até na questão de equipe, de empresa, de novo eu volto nos valores. De volta eu volto que na contratação de uma pessoa, você tem que ter os seus valores muito claros e no seu processo de contratação você tem que comunicar esses valores e alinhar as expectativas. O Walt Disney falava, eu contrato um sorriso e treino habilidade. E tem muita gente que na hora de contratar uma pessoa, olha currículo. Uhum. E você deveria olhar atitude. Porque a pessoa, com a atitude certa, você treina o que ela precisa fazer. Você ensina ela o que ela precisa fazer. Agora, a pessoa com a atitude errada, você não muda. Por mais pós-graduada, por mais especialista que ela seja, se ela tem a atitude errada, você não muda. Dentro do Impós, a gente tem um exemplo disso. Por exemplo, a gente tem uma colaboradora do Impós chamada Joyce. Ela entrou Maravilhosa. aqui, Maravilhosa. hoje, junto com a gente. Ela entrou para fazer parte de uma área, só que a pessoa é tão interessada Uhum. e ela corre tanto atrás que ela vai crescendo dentro da empresa. Uhum. Tudo vai de interesse que a pessoa demonstra ter. E da Inclusive- atitude. Quem sabe a Joyce, quem conhece desde o começo da história dela, o mesmo sorriso que ela tinha lá na ponta, ela tem hoje. Sabe? O mesmo empenho, a mesma dedicação. E aí isso é um profissional que você... É uma pessoa, é um ser humano, não é nem profissional, é um ser humano que você enxerga a atitude e ensina o que ela precisa fazer.
É verdade. Então, uma coisa muito importante que você falou. E realmente, em equipe, quando eu penso em cultura, as empresas de hoje em dia que se perdem na cultura são essas empresas que estão um pouco perdidas em quais valores eu tenho. E as pessoas que eu vou atrair que não compram simplesmente o serviço que eu presto, mas comunicam um valor que eu quero levar adiante. Né? E aí tem outra frase que fala assim, Hernani, mas treinar a equipe é caro, treinar a equipe é dinheiro demais, ficar treinando a equipe. Caro é não treinar o caro é não treinar e esse colaborador ficar com você. Isso que é caro. Não é que é caro investir em treinamento. Caro é não treinar e esse colaborador continuar com você. Mas se eu treinar, esse cara vai aprender tudo que tem e vai embora, vai para outra empresa. O problema é você não treinar e ele ficar. Porque esse é um boleto que você paga todos os meses. Aquele colaborador que não evolui, aquele colaborador que é uma âncora no seu negócio, né? Aquele colaborador que não se comunica com o que você acredita. Tem uma metáfora que fala que a âncora ela tem 5% do peso do barco. Só 5% do peso do barco. Mas se o barco deixar, a âncora mantém ele no lugar. Quais são as âncoras no seu negócio que estão em dissonância com o que você acredita? Quais são as pessoas que precisam de um realinhamento de expectativa, precisa sentar e conversar para todo mundo estar olhando para a mesma direção. Né? E isso parte de um olhar para si, isso parte dessa consciência desses valores. O problema é que a gente tem várias e várias clínicas e empresas que estão sobrevivendo no mercado, ao invés de estar deixando uma mensagem clara daquilo que elas acreditam no outro. De novo, eu acho uma coisa muito legal que você nem desenvolveu tanto, mas eu já assisti sua aula, já vi você falando, é aquilo, se pergunte se o seu cliente saiu da sua clínica, qual é o sentimento que você quer que ele tenha? Você fala assim, fala em uma palavra, porque isso vai dizer o seu valor. E aí você vai falar, por exemplo, eu tenho o meu. Quando a pessoa vai fazer um ensaio fotográfico, quando ela vai fazer um vídeo comigo, eu quero que a pessoa se sinta cuidada. Eu quero que o sentimento dela falar assim, ele cuidou de todos os detalhes. Pronto. Entendeu? Eu quero que ele cuidou de me explicar, ele cuidou de tentar entregar o melhor. É isso que eu quero. E eu tento transmitir isso no que eu faço. Você está fazendo isso na sua cabine? Você está fazendo isso na sua clínica? E isso vai refletir muito no seu marketing. Lembra que a gente falou que o melhor tipo de marketing é o boca a boca? Se você não focar nisso, você já carta fora do baralho. O marketing é um megafone. Se eu te desse agora um megafone, Pedro, se eu te desse um megafone se eu te desse uma oportunidade de falar uma mensagem para o mundo inteiro, qual seria essa mensagem? O que você falaria? O que você falaria, Pedro? Para o mundo inteiro. O que você falaria para o mundo inteiro? Se pudesse pegar um megafone e falar assim, em uma frase, que mensagem você tem para o mundo? Eu, inclusive, tenho um exercício para propor aqui. Você que está assistindo até agora, você que está assistindo até agora, eu quero que você deixe no comentário do vídeo qual mensagem você gritaria no megafone. Qual é a sua mensagem para o mundo? E aí a estética é um meio para carregar essa mensagem, sabe? Então, entenda qual é a sua mensagem e transforme a estética em meio. A estética não é fim. Novamente, a estética é meio de transformação. A estética é uma forma de você levar quem você é, deixar um pouquinho de quem você é no outro. E qual é a sua mensagem? Fala aí, Pedro, qual que é a sua mensagem pro mundo? A minha mensagem é que a gente acabou o nosso tempo, entendeu? E realmente, infelizmente, acabou o nosso tempo, mas eu quero que vocês deixem uma mensagem final para as pessoas que estão assistindo. Fala as redes sociais de vocês. Você que está assistindo, não deixe de seguir as redes sociais do Impós, no Instagram, @ImpósBR, temos TikTok, tem o nosso canal do YouTube, acompanhe o Impóscast, que é esse podcast feito especialmente para você, se você quer que o Hernani e a Thalita voltem para mais um episódio, e eles vão voltar, já tá, se vocês querem, peçam, mas eles já vão voltar, já estamos fazendo esse compromisso aqui, então siga o Impós nas redes sociais, fala quem você quer ver aqui também, você quer ver um profissional aqui, fale com a gente quem é esse profissional, qual o tema que você quer ver aqui. Thalita, muito obrigado, fale aí pra gente desse sua despedida. Bom, a minha despedida, em resumo a tudo que foi falado aqui, é o seguinte. Eu sei que a gente bateu muito na tecla aqui sobre um marketing de pessoas que já têm uma estrutura, que já têm clientes, vão manter cliente, vamos fazer encantamento. Mas eu sei também que a gente lida muito com um público que ainda está na pós-graduação e que não tem ainda nem cliente, nem nada. E se eu pudesse te dar somente uma dica e uma sugestão seria: esteja aqui o tempo todo, todo dia. Qual horário? Esteja aqui. A constância vai te trazer resultados.
É isso que você faz quando você vai na academia. Se você vai todos os dias, você tem hipertrofia Só tem que muscular. fazer uma pergunta rápida? Vai. Você tá falando isso daí, eu tô me questionando aqui, acho que é que todo mundo queria saber também. O profissional de estética, vamos falar da estética porque a gente está falando mais especificamente disso. Ele tem que ter um Instagram, você acha que é melhor, mais viável, ele ter um Instagram profissional e um pessoal separado, e os dois têm que ser abertos, qual tem que ser aberto, qual tem que ser fechado? Depende. O profissional que é Pix, ele tem que ter uma única conta. Uma única conta vai trazer muito mais engajamento, muito mais dinheiro, porque pessoas se conectam com pessoas. Agora, o Hernani tem uma clínica de estética, ele tem vários colaboradores ali, e ele precisa também acabar divulgando o serviço da psicóloga, da nutricionista que tem ali. Ok, tenha um perfil vitrine para lá. Mas eu já quero te adiantar que aonde você vai vender mais é na sua única conta. Por isso, gente, vale ouro. Que é né? a pessoal? Exatamente. Vale ouro que eu vou falar aqui, mas isso é real. Profissionais hoje que estão aqui no Instagram, que só ficam botox, 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 preenchimento, preenchimento. Vou te contar o que as pessoas fazem. Elas pulam todos os seus stories. E quando as pessoas pulam os seus stories, porque tá chato, porque você só fica se vendendo aqui, seu engajamento vai lá embaixo. A gente tem uma menor entrega. Agora, se o Hernani mostra... É Stark? Gente, eu esqueci o nome. É Stark, tá vendo? Eu já sou íntima, porque Tainari pra mim, ó... Agora, se o Hernani mostra o Stark, mostra que a Tainari tá gestante, mas mostra também que dá aula, mostra também Tulípia, fica mais interessante de acompanhar. Porque o Hernani não é só o Hernani professor. A Yara não é só a Yara empresária. O Pedro não é só o Pedro fotógrafo dos famosos. Mas, realmente, ali por trás tem uma pessoa. Então, o que a gente faz no dia a dia conta. Então, quero mais Pix, te entreguei o segredo. As pessoas não compram o que você faz, as pessoas compram quem você é. E aí, quando você comunica isso, e fala assim, caramba, olha o tanto que a vida dessa pessoa é incrível. E aí, a partir desse momento, ela quer ter você. O que você faz? Tipo assim, pega meu dinheiro, como é que você pode me ajudar? Sabe? Então, a questão de ter o pessoal e o profissional, acho que até eu nem teria o profissional. Eu acho, abre uma aba de destaques ali, que aí você coloca os seus detalhes ali, etc. Mas comunique em quem você é. O mundo não precisa de outro profissional. O mundo precisa que você seja você na essência de quem você é, naquilo que você faz. E o canal e o Instagram é uma vitrine para isso. A gente vê aquele Instagram lá profissional que só tem desconto. E aí fala assim, ai, eu só tenho cliente atrás de desconto. É claro, seu Instagram só fala disso. Só tá desconto lá, eu falo para meus alunos, desconto e foto de sovaco, aquela foto assim, ó. Todo Instagram da estética tem aquela foto daquela menina com sovaco ali. Você tá atraindo quem? Você tá posicionando que tipo de valor? Se você se posiciona por preço, você vai atrair clientes que estão atrás de preço. Se você se posiciona por valor, você vai ver. E como eu sempre digo, as pessoas não compram procedimento estético. As pessoas não estão comprando botox, preenchimento. As pessoas compram você. Exatamente. Hernani, considerações finais? Considerações finais. Se eu pudesse gritar pro mundo em uma palavra, seria: eu vou ser o melhor pai do mundo. Rafinha, eu vou ser o melhor pai do mundo. E eu vou fazer tudo possível para que isso aconteça. Não tenho dúvida. Seja aqui dando aula, seja no Instagram, seja em qualquer ponto de contato que eu tiver, a minha mensagem pro mundo é que eu vou ser o melhor pai. Segura essa, viu, Rafael? Você nem nasceu ainda, segura essa aí. Então, gente, muito obrigado você que acompanhou até agora. De novo, siga as nossas redes sociais. Se você tem alguma dúvida para mandar para eles, deixa aqui nos comentários que a gente vai transmitir para eles vão responder para vocês. Obrigado por acompanhar o Podcast e até a próxima. Como assim? Você não vai deixar eu me despedir? Por favor, calma aí, só senhor. Vai. Falando que Então, assim, corre, encerra. Encerra. Tá, gente, muito obrigada. Muito obrigada por vocês terem vindo participar. Muito obrigada por vocês fazem. São peças importantíssimas da nossa equipe. Obrigada. Tá bom? Muito prazer em estar com vocês. E lembrando que a gente está bolando um curso livre que vai se chamar Imagem Pessoal na Construção da Carreira, que tem tudo a ver com esse podcast que a gente fez aqui. Uau. Vai ser um curso livre, mas que vai ser uma novidade. Que a gente vai lançar por aí. Eu não te contei, desculpa. Pois é. Eu tô sabendo. Primeira mão. Então, tchau, pessoal. Muito obrigada e até o próximo podcast. Valeu!